Boa noite, paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Vinícius e hoje nós começamos mais um LBD Cast. Então não se esqueça, se inscreva no canal, já curte aí, separa sua água, sua caneta, sua Bíblia, porque hoje o tema vai ser oração. E por isso hoje nós convidamos o Diran, que é um dos nossos mestres, né, professores aqui do LBD, e eu tenho certeza que vai ser poderoso, meu irmão. Amém. Tamo junto. Shalom, gente. Glória a Deus, que seja um tempo precioso. E já envia esse vídeo aí também para mais alguém. E bora estudar junto a palavra de Deus, amém? Amém. Eu já tô com as minhas perguntas aqui aquecidas, doido para te ouvir aqui, para ver o que Deus tem para falar com a gente essa noite. Meu irmão, queria te perguntar, primeira pergunta de hoje, sobre oração, né, que nós vamos falar, esse tema tão importante, sempre tão autêntico, né, necessário. Na sua concepção, na concepção da sua interpretação da Bíblia, o que é oração? Cara, já começa com tudo, né? Pergunta claro. bem profunda, né? Cara, a oração, assim, de forma bem simples, é um relacionamento com Deus, né? Uma conversa com Deus, né? A gente pode classificar ela assim. Mas, cara, a oração, eu, né, estudando sobre esse assunto, a gente até acho que já teve um tema que falou sobre oração, né? Nos anos anteriores, na escola bíblica, né? Mas a oração, a gente pode classificar ela como um fenômeno universal. É como uma prece ou uma fala, uma conversa, até mesmo uma reza, né, utilizar esse nome, que é dirigida a Deus ou a algum outro ser superior, vamos colocar assim, né? Que vai estar instituída aí em todas, né, ou quase todas as religiões do mundo afora. E aí, o que isso quer dizer, né? Que assim, então outras religiões também fazem oração? Sim, não necessariamente ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus Jesus Cristo, mas elas, dentro da crença de cada uma delas, elas vão ter esse tipo de prece também, né, que a gente pode classificar como oração. Então é algo meio que universal, né? Sim. E aí, o que diferencia, então, as orações no geral, assim, pra gente? Aí vamos lá, a gente tem que ir pra Bíblia, né? A Bíblia ela vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 1, logo no começo, né? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Amém? Então, portar a imagem de Deus já é uma baita de uma responsabilidade. Sim. Mas isso vai significar o quê? Que nós, cada um de nós seres humanos, somos criados... Caraca, eu vou repetir, tá vendo? A tecnologia está pedindo para a gente repetir, a gente repete. Então significa que portar a imagem de Deus faz nós sermos criados para refletir a Deus e a gente se relacionar com Ele, certo? Glória e aí é interessante, antes assim, queria conectar com algo, que no século XVI lá atrás, existem outros que falam sobre isso, mas o João Calvino, né, o Calvino, ele cita um termo que é o Divinitatis Sensum, que é o senso de divindade, que existe dentro de todo ser humano. Isso posteriormente vai ser falado por outras pessoas também, por outros estudiosos, né? Mas eu lembro do Calvino ser a primeira referência ao qual eu vi sobre isso. Que é o quê? Que basicamente todo ser humano nasce com esse senso dentro de si de que existe um algo superior. É aquilo que Eclesiastes fala, né? O Senhor colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. É exatamente isso aí. Glória a Deus. Então, assim, para quem é cristão, né, e que crê na Bíblia, isso já é, né, já está aí claro como a água. Mas esse senso divino, ele abrange o ser humano como um todo, toda a criação. Por que às vezes a gente pega, sei lá, todo mundo aí já deve ter ouvido falar, às vezes, uma tribo indígena que não conhece a população, às vezes não conhece nem o idioma, eles vivem presos dentro de uma realidade deles. Como é que aqueles caras chegam a um tipo de prece para um ser maior, para uma divindade? Talvez eles tenham um entendimento de divindade deles, lá, seja, sei lá, céu, lua, aquele anseio por algo sobrenatural, exatamente, pelo eterno, né? O anseio. Da onde que vem isso? Sim. Então, esses caras, eles falam desse senso que já vem de dentro do nosso enraizado na gente. Criado com a gente, isso aí. E aí, isso leva a gente para onde? Para um lugar de que a oração ela tem esse denominador comum, né? Vamos colocar assim, que todo ser humano vai ter esse senso de se relacionar com alguém. E aí, o que faz a diferença, então? A gente conhecer com quem nós estamos relacionando. Ou seja, a gente conhecer esse Deus. Sim. A gente pode definir a oração, né, que foi a sua pergunta, como uma resposta pessoal, né, e de comunicação, uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus, né? Sim. E aí, o que entra, né, um ponto muito relevante nisso, né, é que
o conhecimento que a gente tem desse Deus que a gente se relaciona vai promover ou não a alteração do nosso entendimento com a oração. Perfeito. O tanto que a gente conhece Deus Perfeito. impacta no nosso relacionamento, né? E aí é basicamente isso, né? Então, assim, eu classificaria em dois níveis, vamos colocar assim, né? O nível 1, um instinto humano, só um instinto mesmo, de pedir ajuda com base no senso de algum ser divino maior. É tipo aquele negócio assim, na hora do desespero, você, meu Deus, você clama. Sim. Até o ateu. Até o ateu, sim. Meu Deus, tipo, você tá morrendo, Sim. você vai clamar. Sim. Isso é o quê? Aquele instinto, é um instinto do humano de clamar. E o segundo nível, aí sim eu acredito que vamos colocar assim como um dom espiritual. Aí um dom espiritual que eu acredito que é adquirido no momento em que nós, como cristãos, recebemos ao nascer de novo, através do Espírito Santo na fé. Se a gente pegar a Bíblia, né, vamos pegar a Bíblia para embasar o que a gente está falando. Deixa eu até olhar aqui. Ela vai dizer lá em João. A Bíblia vai dizer em João, no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 e 13, diz assim, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí, aproveitando a Bíblia, eu conecto isso com Gálatas. Gálatas 4. Eu não sei se eu estou falando rápido demais. Vocês estão... não, tá tranquilo. Jogando o texto para a galera ler ali? Não sei se está não, mas enfim. Você anota, dá um pause aí e anota. Gálatas 4, versos 5 e 6. A Bíblia ela fala assim, ó. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, fala disso. Quando Sim. a gente nasce de novo, que é o que aceitamos a Cristo, começamos a nossa caminhada cristã. O nascimento, o neném nasceu ali. O primeiro clamor dele vai ser por ar, né? Ele vai respirar ali, chorar e tal. A gente, como cristãos, nascemos do Espírito. A partir daquele momento, a gente tem esse relacionamento de filho. A gente é adotado como filho. Então, nosso relacionamento com Deus é de pai para filho, filho para pai. Então, a oração é esse relacionamento. Pelo que eu entendo é o seguinte, nós, né, fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Perfeito. Quando o pecado aconteceu, houve uma ruptura, onde houve essa separação, né? E aí aquele anseio pelo eterno e o ser humano não consegue, ele não encontra. Mas quando nós nos encontramos, nos religamos com o Senhor de novo, o Espírito de Deus agora, ele encontra com aquele Espírito e ele conduz as nossas orações. Agora, uma vez, clamando Abba Pai, num novo relacionamento com o Senhor de paternidade. Exatamente. É isso? É isso. Glória a Deus. O pecado, por ter nos separado, né, de Deus, então esse anseio, esse clamor, essa expressão, sem nós estarmos conectados com Cristo, ele não tem uma ligação direta com o próprio Deus. Mas a partir de Cristo, Cristo vem e faz justamente o quê? Ele nos reconecta. Aí começa esse relacionamento. Então, quando nós nos dirigimos ao Deus verdadeiro, ao único Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a terra, nós, como filhos, é um privilégio, né? É um privilégio. Como filhos do Deus Altíssimo, podemos nos relacionar com Ele através da oração. Sim. Isso é sensacional. Deus que sustenta todas as coisas através da sua palavra, você pode se comunicar com Ele. Realmente, assim, é glorioso, né? É fantástico demais. A oração, ela é basicamente isso. Ela é um dom espiritual que nos conecta, né? Através dessa conversa genuína e pessoal em resposta à revelação que nós temos de Deus. Cara, isso é sensacional. Você pensar que a gente consegue ter um relacionamento pessoal, de cada um ter o seu ali, né, de forma individual. Até a Bíblia fala o quê? Vai pro seu secreto. Sim. Tem a ver com relacionamento de intimidade, né? Então a gente poder se relacionar de forma tão íntima e de forma tão pessoal com Deus. Às vezes é difícil de tentar mensurar isso, né? A gente está falando de um relacionamento íntimo, próximo, de conversa com Deus. E até mesmo dentro dessa pergunta, o que é oração, né? E você falando sobre relacionamento, entra muito sobre o que Jesus fala, né? Olha, quando você for orar, não venha com vãs repetições, sabe? Ou, de repente, com uma reza pronta, uma oração pronta. Uhum. Porque você não gera relacionamento quando você tem algo, eu vou anotar numa folha e vou todo dia orar aquilo, entendeu? Sim. É interessante demais. Deus nos realmente, através da oração, na verdade a oração ela é
porta aberta, um convite para se relacionar com Deus. É isso aí. É maravilhoso. É basicamente dar continuidade a uma conversa que Deus já iniciou com a gente, né? Através da sua palavra, né? Vamos colocar assim, né? A palavra de Deus está ali, Deus deixou a sua palavra. Então a oração é a resposta em continuidade àquela palavra que Deus deixou. E quando o crente entende isso, e ele deixa de orar porque ele tem que orar, é muito prazeroso. É muito mais prazeroso. É muito mais frutífero, né? É muito mais dinâmico você entrar na presença de um pai que te convida a se relacionar com ele através da oração. É maravilhoso. É isso aí. Acaba que é muito mais do que só pedir, né? Porque às vezes é muito comum se atrelar a oração a eu preciso pedir algo para Deus. Ou seja, você passa a semana inteira, o mês inteiro, você passa uma vida inteira sem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Quando acontece uma dificuldade, quando acontece um problema, aí entra aquilo que a gente falou no começo, aquele clamor, né? Aquele clamor por algo. E aí a gente não sabe direito, a gente, vou até Deus. Aí a oração é como se fosse só aquele pedido de socorro. Sim. Né? Mas é muito mais do que isso, né? O nosso papel como cristão é fundamental entender isso, né? Que é o relacionamento, é o dia a dia, né? É o todo. Eu acho muito interessante na oração, dentro disso que você está falando, um exemplo. A oração também é uma ferramenta que Deus nos molda, né? Porque, por exemplo, quando eu vou orar numa oração de gratidão ao Senhor, eu me torno mais grato. Então, eu começo a orar ao Senhor e começo a lembrar de tantas coisas que o Senhor faz na minha vida, que eu começo a agradecer Ele e às vezes eu falo assim, cara, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas quando eu coloco e exponho diante do Senhor, eu começo, aquilo vai trabalhando no meu, o Senhor mesmo vai trabalhando no meu coração. E quanto mais eu oro, numa oração de gratidão, mais grato ao Senhor eu fico. Mais eu percebo as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. É interessante, né? Interessante. E é legal porque aí você está sendo amoldado, nesse seu exemplo de ingratidão, com o Senhor. Mas o fato disso acontecer te faz ser grato com o próximo. Porque é o que você aprende no relacionamento com Deus, ele se acaba expressando ao próximo. Então você vai aprender a ser grato à sua esposa, você vai aprender a ser grato ao seu irmão, aos colegas de trabalho, etc. E tal, coisa que talvez antes você não pararia para olhar. Mas como Deus, em um encontro pessoal, né, dentro daquele momento de oração, de relacionamento, te moldou nesse exemplo específico de gratidão, você consegue expressar gratidão, porque primeiro você foi grato a Deus, agora eu sou grato. Então você expressa gratidão pro próximo. E aí você troca gratidão por diversas outras palavras também, né? Você vai aprender sobre amor, sobre perdão, etc. É sensacional, é fundamental. Oração também desenvolve paciência, né, Giran? Sim. Desenvolve muita paciência no Senhor, né? Sim. Eu estava me lembrando de Isaac, quando a Bíblia fala que ele orou incessantemente, né, ao Senhor por um filho. E quando a gente vai fazer as contas, demorou 20 anos. Ou seja, se ele orou incessantemente, foi 20 anos orando, sabe? Então, assim, a paciência, a oração nos ensina a paciência, né? Eu não sei você, mas acredito que sim, todos nós, né? Quantas vezes orando, eu mesmo. A gente passou por isso, né? Orando por um filho. 4 anos depois o Senhor nos abençoou. E foi 4 anos orando, né? Então, a gente se torna, como eu disse na oração da gratidão, mais gratos, mais pacientes, mais experientes, né? Mais íntimos do Senhor. Sim, de fato. A oração transforma, né? Até conectando com isso que você falou, eu não sei quem é que fala isso, mas é uma frase muito comum que é dita assim, que as pessoas falam assim, que na oração, nós não oramos para mudar Deus, mas na oração nós é que somos mudados. Sim. Então, né, acaba que entra nisso, né, cara? E realmente, assim, eu nem me atentava ao tanto de tempo, né? Realmente 20 anos. Isso, na verdade, mostra uma fragilidade que a gente tem nos tempos de hoje, né? Porque a gente vive num tempo tão acelerado, num tempo de imediatista, né? Essa é a palavra, de tanta imediativa, porque hoje em dia é tudo muito prático, né, cara? Hoje em dia é tudo muito rápido, você pega o celular que você resolve tudo com 3, 4 cliques e tal. E a gente vai perdendo esse senso do esperar, né? Do propósito, de ter paciência, do processo para conseguir algo. Processo. Coisa que antigamente, né? Sei lá, era muito comum. Você pega, vamos supor, os antigos, né? Não precisa nem voltar no tempo da Bíblia. No tempo da Bíblia, obviamente, né? Já tinha isso claro. Mas, sei lá, pega 30 anos, 50 anos atrás. O cara queria preparar uma refeição, ele tinha que ir lá, acordar de manhã, ir lá pegar o animal, a galinha, matar uma galinha, limpar, cozinhar. O cara começava às 6 da manhã para ir almoçar meio-dia. Hoje, se a gente pede num aplicativo, demora 30 minutos, a gente já está desesperado, querendo cancelar, não, vou mudar.
Sim. Porque a gente não tem mais o processo, né? Sim. E aí quando leva isso para a Bíblia, para relacionamento com Deus, para oração, para esperar o tempo de Deus para determinadas coisas, ou, né, uma resposta de Deus, a gente não sabe esperar. A gente acha que uma semana inteira orando, já Deus não respondeu. Tipo, que uma semana, né? Sim. A gente não perde isso, realmente. E o crescimento, né? Nosso crescimento espiritual não é devido somente o quanto de Bíblia a gente lê, mas o quanto de tempo a gente passa com Deus em oração, né? Eu gosto de comparar a oração, eu faço um paralelo como um piloto de avião. Um piloto de avião, ele não é avaliado por quanto tempo ele tem de piloto. Por exemplo, o que vale mais? Um piloto com 20 anos de habilitação e com, sei lá, 20 horas de voo, um exemplo, bem besta. Assim. Ou um piloto com 10 anos de habilitação com 200 horas de voo. Então a oração, assim, não é o quanto tempo eu tenho de carteirinha de crente, mas o quanto tempo eu passo com o Senhor, sabe? Quanto tempo eu oro ao Senhor, quanto tempo eu dedico nesse tempo de oração, né? Sim. E ali ele vai nos transformando. Cara, sensacional. Esse exemplo é bem palpável, né? Realmente é isso. Você vai que o cara tem 30 anos, mas o cara não voa. E aí? Não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não tem aquele tempo com o Senhor, né? O nosso pastor costuma falar isso, né? Não tem a ver com o tempo de casa, né? Tem a ver com o relacionamento e ser transformado, né? Tanto no nosso caráter, nas nossas atitudes, né? Nosso relacionamento com Deus. Mas isso, é fundamental, né? E eu queria conectar esse tema, né, que a gente está falando, com a palavra de Deus, né? Porque, assim, a oração, ela tem esse ponto de partida na Bíblia. Então, nós precisamos estar imersos na palavra de Deus para que a gente consiga saber o que orar, saber como orar, saber, né, fluir na oração, vamos colocar assim. Já que você colocou isso, eu vou fazer a segunda pergunta, então. Então posso? Pode fazer a segunda pergunta. Vai conectar. Qual a importância da Bíblia na oração? Caraca, a importância. Era isso que eu ia falar, cara. A importância da Bíblia, ela é total. Total, simplesmente total. Porque nós só sabemos como orar e para quem orar porque nós aprendemos isso primeiro na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é ela que nos proporcionou, né? Nos proporcionou e nos proporciona ter esse aprendizado, esse ensino. Nós só sabemos como devemos orar aprendendo o nosso vocabulário com a Bíblia. É interessante que, né, nós como seres humanos, vamos colocar assim, toda a nossa fala, ela é baseada em resposta. A linguagem, ela nos é transmitida. Nós só vamos aprender a falar, por exemplo, à medida que alguém dirige a palavra para nós. Vamos voltar lá para o bebê. Um bebê acabou de nascer. Teve um parto lindo, maravilhoso, nasceu um bebê. Aí no começo ali só chora, tal. Como é que essa criança aprende a falar? Os pais, primeiramente, eles vão direcionar a palavra a ele. Ele vai começar a falar que, então, isso aqui é uma caneca, caneca. Repete comigo, caneca. No começo há uns balbucinhos ali, vai, que bonitinho, falou, não sei o quê. Aí vai em resposta àquela ação de fala, ela vai respondendo, ela vai aprendendo, então ela vai desenvolvendo, vai falando uma palavra, uma frase, tal. Então, mas é em resposta a algo. A oração é a mesma coisa. Deus, primeiramente, ele deu sua palavra, gente. Então a Bíblia está lá. E a oração, nada mais é que nem eu falei, é uma resposta àquilo que nós aprendemos. Então nós vamos lendo a Bíblia, vamos aprendendo o vocabulário, vamos conhecendo quem esse Deus é, vamos entendendo, e a partir dali a nossa oração é em resposta àquilo que nós aprendemos. É uma extensão de uma conversa que o Senhor iniciou. Exato. A oração. Essa é a frase, perfeito. É isso aí. As nossas orações, elas têm que brotar, né? Tem que nascer da imersão nas Escrituras. Nós temos que imergir na linguagem de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, para aprender a ouvir, estudar as Escrituras e pensar e refletir, botar tudo isso em prática e ponderar, que é o quê? É a oração, é a resposta que está na nossa mente. Só que o que acaba acontecendo? É muito comum. A gente aprende, né? A maioria das pessoas aprende não diretamente com a Bíblia. Aprende como? Com o outro. Sei lá, vamos pegar um exemplo que talvez seja muito comum e aleatório. Você não conhece Jesus e tal, você tem sua caminhada, você entrou dentro de uma igreja. Você foi parar lá, alguém te convidou, você, sei lá, entrou por engano, ou você no evangelismo da rua aí, alguém quer aceitar Jesus, você emerge naquele universo. Você então passou a ser filho, né? Primeiro tem que entender aquela ação poderosa que teve ali. Né? Você aceitou a Cristo e você passou a ser filho. Então agora você pode se relacionar com um Deus criador, né? Um pai. Só que como é que você ora? Você não sabe, eu nunca orei.
você começa a ouvir o irmão orar, Sim. você começa a ver alguém, então você começa a repetir, você começa a ter um linguajar diferente. Ó, os irmãos ali, eles Até falam você glória, amadurecer, aleluia. né? Você vai aprendendo com o irmão, só que o que é o fundamental? É a gente aprender com as escrituras. Às vezes a gente não tem esse costume, né, vamos colocar assim, de ir para as escrituras e aprender ali, e mergulhar ali, aprender a linguagem ali. Que ela vai acabar dando o norte, né, Dina? Total. É ela que vai dar o norte na oração, no caso. Sim, é ela que vai nos guiar, né? Porque a oração é trazer essa resposta, esse relacionamento com o Senhor. E a Sim. gente aprende ali. Como que a gente aprende quem é Deus? Sim. É através da Bíblia. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? A Bíblia tem total, 100% importância e relevância na oração. Sim, eu acho que acredito que a palavra-chave desde o começo é o relacionamento, né? Como você disse. Eu lembro até uma citação de um pastor que ele falava o seguinte, e depois eu fiquei pensando, caramba, realmente faz muito sentido, né? Ele falava assim, ó, o crente que muda a voz para falar com Deus não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus. É interessante, né? É interessante. Então, realmente entrar assim, conhecendo da palavra, lendo a Bíblia, né? Entrando na presença do Senhor e livre, né, Diran? Como você disse, né? Hoje nós nos relacionamos com um pai, que esse pai deixou a sua palavra, que através dessa palavra e pelo convite da oração a gente se relacione com ele. Pela palavra conhecemos mais de quem Deus é para que possamos nos relacionar com ele. E perfeito. Glória a Deus. E esse aprendizado ele é da Bíblia, né? Tanto que assim, é muito comum a gente, por exemplo, muitas pessoas aprendem, não que esteja errado, obviamente, temos que, né, aprender com pregadores. Então a gente ouve pregações. Só que o que a própria Bíblia diz, instrui a gente a fazer? Cara, valida o que está sendo falado, valida o que está sendo ensinado com as escrituras. Se alguém estiver falando, ensinando alguma coisa que esteja fora, a gente não deve considerar aquilo. Sim. O próprio Paulo fala isso, né? A Bíblia fala que se Com tiver alguma certeza. coisa que eu estou falando errado aí, que você não considera. Porque seja anátema, né? Ele até fala sobre maldição, porque a Bíblia é o centro de tudo. A palavra de Deus é a centralidade daquilo. Então, assim, obviamente, a gente tem que ser, né, abençoado por pregações, receber, né, dos pregadores e tudo, mas a pregação ela tem que ser fundamentada na palavra. Sim. E mais essencial e fundamental é que nós possamos ir direto à fonte, beber direto da fonte, que é a palavra de Deus, a Bíblia está disponível. Hoje em dia a gente consegue pegar o aplicativo aqui e ter todas as versões. Sim. Você quer uma versão mais complicada, você quer uma Bíblia em inglês, você quer uma Bíblia em espanhol, você quer uma Bíblia linguagem de hoje, que tem, né, mais fácil. Até esboço de pregação você consegue na internet. Você consegue tudo. Então, assim, a gente também tem que ir atrás, né? Usar essa disponibilidade, essa ferramenta Sim. e ir atrás daquilo que vai nos alimentar, que vai nos ajudar Sim. a crescer em relacionamento com Deus Sim. e em entendimento de quem Deus é, né? É interessante, assim, um dos anseios dos apóstolos vem logo depois que Jesus está orando. Jesus está orando e um dos discípulos chega assim, Senhor, nos ensina a orar. Como devemos orar? Então, realmente, está totalmente conectado, né? Essa vida com Deus pautado na palavra. E o Senhor vem e ensina a todos nós, né? Como devemos orar. E com isso eu queria fazer a terceira pergunta. Você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre a importância da Bíblia? A importância da Bíblia? Não. Assim, ela é basicamente... A resposta que eu dei, ela é fundamental, ela é essencial. Sem ela não seria possível nós nos relacionarmos. Sem muitas delongas, não tem muito... O que eu conectaria aí é o que a gente falou sobre orar a esse Deus, que é uma resposta, né, em relação ao que está na Bíblia. Mas eu acredito que uma pergunta, antes da gente caminhar pro como orar, né, pro ensino de Jesus, acho que a gente podia pensar na resposta. Mas, afinal, quem é esse Deus? Boa. Né? Quem é Deus ao qual nós estamos falando de orar? Porque, assim, Deus, ele, dependendo do entendimento de cada um, pode ter um entendimento diferente, pode ter um entendimento incorreto. E isso vai influenciar diretamente na oração. Que é o que a gente falou, que essa oração é o quê? Ela é resposta a esse Deus. É o relacionamento de filho com pai. Né? Então, eu diria assim, acho que é uma pergunta, é uma dúvida existencial, né? Sim. Acho que é uma pergunta muito, muito comum, muito corriqueira, né? Quem é Deus? Cara, e assim, é um tipo de pergunta que vai mudar o nosso ser, vai mudar a ótica com a qual nós vivemos a vida. Porque eu acredito que tenham pessoas que vivem a vida pautada no entendimento de que elas têm acerca de quem Deus é, ou de como Deus se manifesta. A cosmovisão dela, né? Essa é a palavra, cosmovisão. Sim. Então, quem Deus é para nós define
as coisas ao nosso redor, define a nossa vida, define como que a gente lida, Cara. que eu lido com o meu casamento, como que eu lido com as finanças, como que eu lido no meu trabalho, como é que eu lido com os meus filhos. Tudo isso é Muito impactado bom. pela minha cosmovisão cristã, por quem Deus é para mim. Cara, teve uma pregação do pastor Fernando umas 2 semanas atrás que ele falou assim, cara, algo simples e que realmente mexeu comigo. Que é sempre assim, né? Aham. E ele fala assim, Profundo. comece a fazer as suas orações direcionando mais a Deus como pai, porque isso vai te ajudar a enxergá-lo melhor como pai. E eu falei assim, meu Deus, cara, realmente. Então, tipo assim, é lógico, né? É meu Senhor, meu Deus, né? Mas mais que eu comecei a orar mais olhando para ele como pai, chamando ele de pai mesmo, né? Sim. Para que isso me ajudasse a enxergá-lo melhor como pai. Aham. Se conecta muito com isso que você está falando. Sim, é fundamental. Porque é o que a gente falou, né? Essa questão da adoção. Ter essa revelação da paternidade de Deus como pai, ela é um ponto muito crucial. Ela influencia muito no nosso relacionamento com Deus, né? Esse é até um tema que daria pra gente, de repente, pensar um outro podcast só focado Só nesse nisso. tema. Até mesmo na legalidade através de Jesus, né? Que nós temos como filhos, né? Assim, Sim, porque o que eu ia mencionar, porque uma coisa que pode até influenciar, que eu acredito que influencia muito no nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento terreno com o nosso pai natural. Ou a ausência do relacionamento. Sim. E esse relacionamento, seja ele inexistente, né, caso não tenha um relacionamento, ou um relacionamento ruim, eu acredito assim que ele impacta, ele tem uma influência eu acredito. em como é o nosso relacionamento com Sim, Deus Pai. sim. Ele Totalmente. gera uma dificuldade, né? Totalmente. No cristão. Então, assim, ter esse entendimento de Deus como Pai, primeiramente, assim, né, é fundamental. E isso traz um senso de responsabilidade, como você é pai, né? E eu também, de como criamos os nossos filhos, Uma né? responsabilidade tremenda, É né? De revelar Cristo dentro dos nossos lares para os nossos filhos. Realmente. Que é a forma como eles, né, no futuro vão ver, entender, relacionar com Deus. Se relacionar com o Senhor através da oração, que é o tema de hoje. É doido. Cara, e aí falando sobre isso, assim, eu queria até ler um texto que está em Romanos, capítulo 1, que tem tudo a ver com isso, né? Esse texto, ele fala, na verdade são dois textos, mas os dois estão em Romanos, capítulo 1. Eles falam justamente, eu vou ler aqui, sobre essa questão do conhecimento de Deus. Mas aqui esse texto ele leva para o conhecimento errado. Quer ver? A gente vai ler, ó. Ele está aqui, ó, Romanos 1, o versículo é o 21. 21 e o outro é 28. A gente vai só ler os dois, né? Para não ler o texto todo. Mas a Bíblia diz assim, ó, Romanos 1, 21. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, olha só, Paulo está falando isso. Conheceram Deus, mas não o glorificaram como Deus. E nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, olha o que a Bíblia, o que esse texto está dizendo? Que um conhecimento errado de Deus faz de nós tolos e fúteis. E ter um coração insensato e obscuro. Meu Deus. Isso é absurdo mesmo, é assustador, né? Porque assim, a gente conhecer Deus de forma errada, a gente, né, não glorificar Deus como Deus, torna a gente tolo e fútil. Fútil é o quê? Que né, qualquer coisa não vale nada, é futilidade. E o coração obscuro. Cara, o coração é de onde procede as fontes da nossa vida, né? A palavra, né, ela fala muito sobre o coração, né? Então, assim, ter um conhecimento errado de Deus impacta a nossa vida como um todo. Então, é muito importante ter um conhecimento correto de Deus, né? E aí, no mesmo texto, lá no versículo 28, né, pulando para baixo, o texto ele vai continuar falando sobre esse tema e ele chega e fala assim, ó, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus e ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Ou seja, não conhecer a Deus, aqui é o que ele fala aqui, né? Visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezar, né? Não ter conhecimento. Então, não conhecer a Deus faz de nós praticantes do mal e pecadores. Cara, isso assim, é um divisor de águas. Porque, assim, o conhecimento errado faz de nós fúteis, tolos, com o coração obscuro, e o conhecimento de não ter nenhum conhecimento também faz de nós pessoas más e pecadoras. Obviamente, né? Se não conhece a Deus, nós estamos mergulhados no pecado. Sim. Então, Quão importante é conhecer a Bíblia para entrar nesse ambiente de oração, né, Dina? Exatamente. Então, assim, conhecer a Deus é a chave. É a chave.
Pra tudo. A gente tá falando de Acho- oração, né? Como que a sim. gente ora se a gente não conhece a Deus? A gente não Sim. sabe quem esse Deus é, quem esse Pai é, né? O Criador de todas as coisas que criou tudo e, né? E se fez criatura pra vir salvar a criação. Quando você conhece a Deus, é um exemplo, né? Quando você conhece a Deus e entende a sua vontade, a gente está fazendo essa relação com a oração, né? Você até mede como que você trata a sua esposa. Porque, um exemplo, a forma dependendo da forma como você trata a sua esposa, a Bíblia fala que o Senhor não vai ouvir sua oração. Então, assim, realmente, eu preciso realmente conhecer qual é a vontade de Deus, né? Ser moldado através da oração mesmo, né? Pela palavra dele. Isso muda todo o meu convívio social, inclusive dentro de casa. E aí sim, eu consigo desfrutar de uma oração muito mais eficaz, muito mais sadia na presença do Senhor. É, fundamental, né? Cara, eu tava falando de Romanos, que me veio outro texto, eu queria ler esse texto também. Fala pra Romanos 11, ele vai falar assim, né? Vou até abrir aqui. Romanos 11, 30 e... Peraí que eu já te falo. 33, eu acho, ou 32. Romanos 11, 33. A Bíblia vai falar assim, ó. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aleluia. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Cara, isso fala sobre o conhecimento de Deus, que é o que a gente está falando aqui. E assim, e é doido que Deus, um dos pontos para a gente conhecer a Deus é justamente esse. Aí é aquela palavra difícil, né? É a cognoscibilidade, ou seja, é a capacidade de ser conhecido. Deus, ele se fez capaz de ser conhecido através das Escrituras, através do que ele deixou pra gente. Porque Deus é um ser tão grande, tão infinito, tão soberano, tão majestoso, que como a gente, seres humanos, com a nossa mente pequena, limitada, né, e pecaminosa, que nascemos do pecado, como que a gente iria conhecer a Deus? Se não fosse da vontade dele, Sim. que nós o conhecêssemos. Então, assim, Soberania, esse texto, né? ele mostra isso, é exatamente isso. Deus, ele é grande, ele é digno, ele é, né, louvado e tudo mais, mas ele se fez conhecido, ele se fez com a possibilidade de ser conhecido. Relacionável. Exatamente. E aí até aqui eu anotei outro texto, né, sobre Salmo 139, que fala sobre justamente o conhecimento de Deus. O Salmo 139, no versículo 6, ele vai falar assim, ó, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. É maravilhoso. Isso é uma coisa que deveria nos motivar a continuar buscando ele, a ser cada dia mais surpreendido por Deus, a cada momento de oração, cada dia que a gente se relaciona com ele, a gente conhecer uma porção maior, conhecer mais sobre a beleza dele, mais sobre a majestade dele, mais sobre a santidade dele, mais sobre quem ele é. Cara, isso é fundamental, porque a Bíblia fala que a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. Conhecer a Cristo, cara. Conhecer A vida eterna, ou seja, a gente tem eternidade para conhecer esse Deus e a gente tem o privilégio de, em vida, nos relacionarmos com ele através da oração e ir conhecendo à medida que caminhamos com ele. Cara, você falando isso, eu lembrei de uma situação. Você conhece, sabe que eu e a Vanessa, a gente participou de uma casa de oração, né? Sim. E aí era num bairro de prostituição, lá em Campinas. E ali chegou uma vez um travesti, cara. O cara se travestia desde a infância, ele tinha aí por volta de 40 anos. E assim, com a vida totalmente derrubada, pai de santo, assim, né? Enfim. E ali ele chegou, a gente fazia turnos de oração, né? Acredito, eu cantava e tocava, né? Que não tinha outro para fazer e eu fazia isso. E aí ele gostava, ele falava assim, olha, ninguém vai me mudar. Eu quero vir aqui, mas eu só vou mudar se Deus falar comigo. Diran, a gente pegou, não, fica tranquilo. Foi a deixa, né? E a gente começamos a orar. E orar pelo cara, daqui a pouco ele chegou e falou assim, olha, Deus não falou comigo. Ele não tá se agradando no meu cabelo. Queria pedir pros irmãos dinheiro para mim cortar o cabelo. Ele foi lá e cortou o cabelo. Começou. A semana seguinte, olha, Deus não está se agradando das minhas roupas. Enfim, quando eu fui ver, a Vanessa estava indo pregar em outra igreja e ele indo junto conosco, de terno, gravata e com a Bíblia debaixo do braço para dar o testemunho, sabe? Então, assim, através da oração, eu vi a eficácia do evangelho e do poder de Deus através da vida daquele cara. Além de mudar a vida desse cara, mudou a minha vida. Eu fiquei mais crente.
Eu fiquei mais crente orando pela vida dele e vendo realmente, assim, a resposta de Deus através da oração. Uau. Sabe, a gente orando para que Deus falasse com ele, Deus falou com ele e a gente viu uma vida, assim, 100% restaurada. Uau. É assim, ele Fundamental. veio falecer alguns anos depois, lamentavelmente, mas da conversão dele até a morte dele, ele ficou firme, cara. Sabe? Tipo assim, é maravilhoso, cara. Maravilhoso você ver, assim, uma prova física é, da expressão do amor de Deus que nasceu fruto de oração. Sim, É uau. poderoso, cara, poderoso. E aproveitando essa deixa, eu quero, se por acaso você está aqui nesse vídeo, você caiu de paraquedas aqui e você não conhece a Deus, eu quero te desafiar, te incentivar. Amém. Coloca isso em oração. Ora para esse Deus. Coloca, Deus, o Senhor existe, se revele a mim, fala comigo, fala conosco. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar, porque Ele é o Deus de toda a terra. Ele é grandioso, Ele é poderoso. E aproveitando, eu não sei quem está nos assistindo aí, Amém. mas que Deus venha falar com você, meu irmão, e que você possa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Diana, você me conhece há quanto tempo? Boa pergunta. Quantas vezes você veio 8, chorando? 9 anos. Cara, eu acho que nunca, talvez. Toda vez que eu falo desse cara e eu lembro desse testemunho, cara, assim, me quebranto. Véio. É. Mas Tipo, fruto de oração. Ver as pessoas sendo transformadas é maravilhoso. Né? Amém. Cara, Glória a Deus. até um outro ponto, né? A gente falando dessa questão do conhecimento de Deus, que aí você. Situações assim mostra, né? Revela o amor, né? Que esse cara ele encontrou no próprio Deus. Não foi Sim. ninguém que teve que obrigar ele a mudar. Que ele começou falando. Ele mesmo Ele se mesmo falou, desafiou, eu né? não mudo. Porque, a não ser que Deus falar comigo. sim, porque assim, é muito comum a gente ver, às vezes, dentro de um contexto religioso, uma liderança religiosa tentando imprimir regras. Ah, se você quer ser cristão, se você quer conhecer a Deus, você tem que isso, você tem que aquilo, você é proibido. Então, limitando, né? E isso faz, assim, mais a pessoa se afastar, talvez, do que se aproximar de Deus. E aí, nessa situação, foi o próprio cara que, tipo assim, cara, não, se esse Deus existe, eu queria ir atrás dele. E aí eu vejo Deus, assim, revelando, expressando o amor dele para com esse cara, a ponto dele ser tocado, ser transformado e ter a vida, né, mudada. E aí, um ponto que eu queria falar é somente isso. A gente falou de um Deus tão grande, né? Como a gente conhece esse Deus? E Deus, ele deixa os atributos dele, que são as perfeições Ótimo. divinas, os aspectos do caráter dele, né? Desse Deus, na forma explícita para que a gente o conhecesse. E aí é interessante, né, que esses atributos, eles né, no estudo, eles são divididos, né, como em duas partes. A gente tem os atributos de Deus, as características de Deus, né, a forma como Deus é, separado em duas estantes, vamos colocar assim. A primeira delas são atributos que são unicamente exclusivos de Deus, que ele não compartilha isso, ele não coloca isso no ser humano, que vai ser a divindade dele, que vai Onipotência. ser... Exatamente. A onipotência, a onipresença, a onisciência, a autoexistência dele, a trindade, né, a triunidade, soberania, esse tipo de coisa, nós como seres humanos, né, é inviável, porque é só de Deus. Mas Deus também tem atributos que são compartilhados com o homem. Claro que em expressões menores, mas que vai ser o quê? O amor. Sim. Né? São atributos aí que vai falar da santidade, vai falar da fidelidade, da sabedoria, vai falar da paciência, da bondade. Esses atributos, eles são divididos, repartidos com o homem. Então nós, como seres humanos, nós amamos. Por quê? Mas isso porque é um atributo de Deus. Deus ama, Deus é amor. E nós, como seres humanos, também conseguimos amar. Sim. Claro que numa expressão, né, infinitamente menor Sim. do que a do próprio Deus. Ele mas, é amor, né? Sim. Só Ele que aí é possível conhecê-lo através dos atributos. Sim. Expressar amor, Sim. expressar, né, sentimentos por esse Deus de forma pessoal e relacional. Cara, isso é fundamental. Basicamente, sobre o que a gente está falando, né, sobre a importância da Bíblia, você usufrui desses atributos como recursos na oração através do conhecimento da palavra. Como você sabe que Deus é soberano? Através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. É isso. Conectados. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Muito bom. Cara, muito bom. Muito bom. Deus é maravilhoso, cara. Eu acho que é Efésios que, né, vai falar aquele texto importante, ser de meus imitadores, né? Sim, como filhos amados, né? Para viver em amor como Cristo viveu. Né? É algo nesse sentido o texto. Depois
a gente traz a referência, mas é fundamental, cara. Deus, ele, através do homem, ele se manifesta, ele se expressa, ou seja, compartilhando os seus atributos em nós, e nós vamos desenvolvendo esses atributos, o conhecendo através do relacionamento, que é na oração. E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer mais, né? Cara, é isso. Fundamental. Prosseguir em conhecê-lo, né? É isso. Glória a Deus. Meu irmão, vamos para a terceira pergunta, então? Vamos Agora lá, a boa, hein? A boa. Como devemos orar? Como devemos orar? Como nós devemos orar? Tá aí. Uma vez que, como já falamos, né? Os próprios discípulos chegaram, Senhor, nos ensina a orar. Tá. A gente pode usar a própria oração que Jesus usa para ensinar os discípulos, mas eu acho que antes disso vale a gente pontuar que Jesus ele deixa bem claro que a oração é feita em nome de Jesus. A Bíblia ela vai falar lá em João 14. João 14, no versículo 13. Fala assim, ó, tudo quanto pedirdes em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, né? E ele fala isso de pedir no nome dele em vários outros textos, né? Acho que em próprio João, no capítulo 15, vai falar para isso de novo, né? Sim. Tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo-á de dar, né? Enfim, então a primeira parte dessa pergunta, né? Eu diria que temos que ter esse entendimento de que a oração é feita, né, a Deus Pai, dirigida a Deus Pai, em nome de Jesus e através do Espírito Santo, né? Vamos colocar assim. E aí, para aprender, né? Vamos de fato, né? Como orar, como aprender a orar, né? Vamos usar a própria oração que Jesus nos ensina em Mateus 6, né? Que é conhecida aí como a oração do Pai Nosso, né? A famosa oração do Pai Nosso. Sim. E ela basicamente ela tem, acho que, dividida em 6 partes, né? Eu diria. Então, né, vamos lá. Eu tenho aqui algumas anotações aqui, minha colinha, né? A primeira parte da oração, ela começa dizendo o quê? Pai Nosso que estás no céu. Cara, então eu acho que, assim, é claro que Jesus ele fez uma oração, né? Essas frases, elas são uma oração, a gente pode, né, vai ser Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sim. Enfim, é uma oração, mas eu acho que cada elemento, cada parte dessa oração, ela traz ensinos muito mais profundos. Traz uma revelação, né? Traz revelações, que eu acho que é importante a gente entender e pontuar para que a gente cresça no relacionamento, no desenvolvimento da nossa oração, né? Então, assim, o Pai Nosso já começa assim. Jesus, ele começa orando, focando em quem Deus é, que é o que a gente está falando aqui. Então, quem Deus é? É nosso Pai. Jesus, ele se coloca ali como filho. Sim. Né? Basicamente, o que Jesus fez? Jesus, ele nos tirou de um lamaçal, do pecado. Basicamente, ele nos tira daquele buraco, daquela lama, nos coloca aqui lado a lado com ele. Agora, o Pai é nosso. Não é meu pai, não é pai meu, não é pai nosso. Ele nos coloca como igual, como filhos. Já assim, hoje, nós com o Espírito em nós, né, fazendo que clamemos Abba Pai, com toda a situação que a gente falou sobre paternidade, já é uma situação assim a ser trabalhada. Imagina naquela época. Sim. Tipo assim, olha, Pai Nosso. Sabe, então você é o Filho de Deus? Sou, mas espera aí. Eu vou falar uma parada aqui para vocês. O Pai é nosso. É assim, é impactante, né? Impactante. Para os discípulos ter essa revelação, né? Porque assim, né? Jesus estava ali de forma humana, de forma natural, né? Mas ele estava ali colocando, cara, Deus é um pai, colocando, né, Pai Nosso. Sim. Se relaciona com Deus como um pai, né? Como filho. Ele é o nosso pai. Então já começa aí, começa já mostrando o foco em quem Deus é. Deus é soberano e ele é o nosso Pai celestial. Então isso já é fundamental para entender essa questão da oração. A gente falou disso no começo, né? Sim. Do relacionamento, né? Fomos adotados. Então assim, Deus como Pai é o principal. Jesus começa assim, né? E aí ele fala, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, ele já aponta para a divindade de Deus. Sim. Ele fala, é um Pai, mas é um Pai que é um Pai celestial, é um Pai Sim. divino, é um Pai que está no céu. Então Jesus ele combinou essas duas coisas, né? Ele combina essa ideia de Deus. Ele é um Deus pessoal como Pai, mas ele é um Deus poderoso.
né? Não é o nosso pai terreno, não é o nosso pai natural, é um pai celestial. É que existia um costume na época também de falar, né? O nosso pai é Abraão. Então ele faz a separação, ó. Cara, O pai nosso que estás no está céu. no céu, é relevante esse comentário, porque né, para eles, ali para os judeus, Sim. tinha esse entendimento. Sim. Bem pontuado. Que a gente, né, nos dias de hoje, isso não é uma. Não é relevante, não né? mas assim, é importante pontuar isso para os discípulos, né? Mas isso serve para a gente hoje em dia, não é o nosso pai terreno. Sim. Top, fundamental. Então, a primeira frase desse dia de Jesus já tem esse ensino, né? Falando de quem Deus é, Deus como Pai, e da divindade do poder de Deus, né? Falando que esse Pai é onde ele está no céu ali, né? Então, já está exaltando ele, mas clamando para um ambiente de intimidade. Sim. Então, já é top. Aí, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração. Adoração. Ele está adorando. Então, ele começa uma oração, né? A oração começa com adoração. Não começa já com Petição. Com petição, exatamente. O nome de Deus por si só é santo, né? Deus é santo. Deus, ele é santidade em pessoa, né? E aí aqui tem a ver com santificar o nome de Deus nós, assim, eu vejo de duas formas, tá? Quando nós somos cristãos, nós somos o quê? Pequenos Cristos. Então nós estamos aqui revelando Cristo, revelando a Deus na terra. Então, santificar o nome dele tem a ver também com nós, não bagunçarmos o nome dele, caminhar numa vida de santidade, né? E aí, santidade, né? Ponto, acredito importante pontuar, não tem a ver com perfeição. Santidade não tem a ver com não cometer erros, não cometer pecados, não. Tem a ver com separado, buscar uma vida, né, de obediência, de santificação, de busca. Então tem a ver com isso, porque nós somos aqui representantes de Deus. Sim, então tem a ver com isso também. E tem a ver com não usar o nome de Deus em vão. Sim. Colocar assim, né, que é um mandamento que está lá no Antigo Testamento. De sair usando o nome de Deus, né, literalmente de forma banalizada. Então, considerar o nome de Deus santo, né? Ter tudo isso. Praticamente, então, você está dizendo, o santificado seja o seu nome, é expressar os atributos do Senhor. Isso. Aquilo que você falou. Boa colocação, isso aí. A gente expressar dessa forma. Então, aí já vai conectando isso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Cara, aqui já... Aperta. No sentido de que é legal, porque assim, nesse momento aqui, Jesus ele está ensinando essa oração, e aqui ele ainda não tinha passado pelo que ele vai passar, a gente conhece a história mais para frente, no Getsemane. Sim. Ele vai viver isso aqui na prática. Ele vai viver uma aflição grande ali, mas não seja feita a minha vontade. Se puder afastar esse sofrimento, esse cálice de mim, mas seja feita a sua vontade. Então assim, Jesus ele viveu na prática, na essência, por completo, essa colocação aqui, seja feita a tua vontade. Não seja feita a tua vontade, a então você colocaria como assim, uma situação de renúncia, no caso, né? Cara, eu resumiria com duas palavras. Tem a ver com obediência e confiança. Ótimo. Não que nada disso seja fácil. Não. Mas tem que renunciar muita coisa. Tem a ver com renúncia total, mas é um nível de obediência, cara, intenso. Sim. Assim, né? E confiança também, cara, de confiar completamente em Deus. Eu acho que tem a ver com esse nível, né? Para chegar no ponto, seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa, a minha vontade é fazer tal coisa, a minha vontade é que caminho. Mas seja feita a tua vontade. E aí, isso a gente descobre aonde? Na oração. Descobre a vontade de Deus aonde? Na oração. É aquilo que o salmista fala, né? Eu esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É paciência, né? Paciência e perseverança, né, Perseverança. Cara, e é isso, assim, Jesus ele expressou isso na prática e assim, é o desafio nosso, né, de cada dia nosso modelo, de fazer a vontade de Deus. É isso. E aí, a quarta, né? Quarta frase, quarto momento, seria aí o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Boa, a gente estava até conversando antes, né, sobre isso. Conversou um pouco sobre isso, mas enfim, né? Aqui, então, até aqui, Jesus ele mostra, né, através dessa oração, o foco voltado em Deus, vamos colocar assim. Então ele está ali adorando, ele está exaltando, está falando quem Deus é, está falando sobre o nome de Deus, está falando sobre a vontade de Deus. Aqui ele traz um pouco, né, uma virada para o âmbito aí nós. Então é o pão nosso de cada dia, né? Então tem a ver com a nossa provisão diária, né? Tem a ver com ser supridas as nossas necessidades, né? Tanto aqui entra a petição, sabe? Aqui é aquele momento de que não é errado, nós falamos antes, que não é errado nós pedirmos, né? Nós chegarmos na presença de Deus e pedir, Pai, né? Eu preciso de tal situação, eu tenho um tal
nós devemos, né, inclusive, nos relacionar nesse ponto. Até porque Mateus 7:7 ele apoia isso, né? Peçam e será dado. Sim. Busquem e encontrarão. Batam e uma porta será aberta. Fala muito sobre isso, né? Sobre isso, sobre petição. Exatamente. Então, o pão nosso, né, de cada dia nos dá hoje, tem a ver com isso. Tem a ver com essa parte de petição, as nossas necessidades como seres humanos, porque todos temos, né? Temos a necessidade de nos alimentarmos, Sim. vamos ter outras necessidades físicas também, Sim. de ser suprida nesse sentido, né? De proteção e tudo mais. Mas também creio que tem relação com a parte espiritual, né? A gente vê Jesus mesmo se revelando como o pão vivo que desceu do céu. Sim. Então tem a ver com nos alimentarmos do próprio Cristo, Sim. que é a oração. E aqui é engraçado que ele fala o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso de cada semana, não é o pão nosso só de domingo à noite. Não é o pão nosso de cada mês, é de cada dia. Então tem a ver com, eu creio assim, com esse relacionamento, com essa busca, com essa petição. A porção de quem ele é, o conhecimento de quem ele é, eu quero desfrutar hoje de novo e sempre prosseguir em conhecê-lo, né? Perfeito. Eu achei interessante que a palavra pão na oração do Pai Nosso é a mesma tradução de que eu sou o pão da vida. Que é totalmente diferente do pão, um exemplo, escrito lá em Gênesis, né? Quando fala assim, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Entende? Então ele realmente faz essa separação, muda, né? Pro espiritual. Então assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, a revelação de quem o Senhor é. Sim. Eu quero mais uma porção dessa hoje. E é maravilhoso, cara. Eu faria uma conexão dessa parte com o maná, né? Quando o povo estava lá no deserto, o maná ele caía diariamente. Tem a ver com isso. Ele é o maná. É o alimento diário, né? Então, o pão nosso de cada dia tem a ver com isso. E aí, o próximo, acho que eu tô perdendo a conta aqui, quinta, né? Me ajuda aí. Quinta frase? Eu acho que é, né? Quinta frase. Quinta frase. Aí entra, perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores, né? Aqui Jesus, ele mostra, cara, ele faz uma conexão que eu acho sensacional, que é o relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, com os outros. Porque aqui tá falando do perdão, né? Assim, na frase em si, perdoa, né? Assim como nós também temos perdoado, né? Enfim. Cara, mas se a gente não enxergar o nosso perdão, aquilo que Deus fez por nós, né? Naquela cruz. O que a cruz significou? A revelação da cruz, do perdão dos nossos pecados. Se a gente não tiver esse entendimento, não enxergar isso, né, de forma radical, assim, do que aconteceu. Como que a gente vai ser capaz de perdoar o nosso próximo? Como a gente vai ser capaz de perdoar, sei lá, um cara que fez um nada pra gente, que às vezes a gente tem uma dificuldade de perdoar? Sim. Então, assim, eu acho que tem a ver com ter o entendimento, né, da parte, assim, do nosso relacionamento com Deus, e isso reflete o nosso relacionamento com o próximo. Né? Você até mencionou a questão da oração, né, da questão, se o nosso relacionamento com o nosso cônjuge não está bem, nossas orações são impedidas. Sim. Então, olha a importância da conexão. Sim. Que tem o relacionamento interpessoal, vou colocar assim, né, com nossos irmãos, com o nosso próximo, como tem conexão com o nosso relacionamento com Deus. É interessante você falar, né, até citar essa parte do texto, perdoai as nossas dívidas. Cara, no trabalho toda segunda-feira já tem um ano, a gente se reúne, nem todo mundo lá é evangélico, né, é cristão, e então a gente faz sempre a oração do Pai Nosso, né? E teve um dos cooperadores lá que na hora que eu orei, perdoar as nossas dívidas, ele, não tô devendo nada para Deus, eu devolvo meu dízimo. O cara associou o perdoar as nossas dívidas com dízimo. Então, assim, realmente é algo, às vezes é tão simples para alguns, né? Mas é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser ensinado direto. Sim. Assim, obviamente esse texto aqui não tem a ver com dívida no sentido, né, dinheiro. Monetário. É importante, assim, eu acho que a conexão maior aqui tem a ver com esse entendimento do relacionamento. Nosso relacionamento aqui. O mandamento, né? Qual o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus né, acima de todas as coisas, né? E o próximo mandamento é amar o próximo. É isso, é a conexão. Relacionamento totalmente na vertical, né? E na horizontal. Sim. Falei certo, né? Vertical? Sim. É isso aí. Eu acho que tem muito a ver com isso. A gente expressar o relacionamento com o próximo a partir do entendimento que a gente fez com Deus. E começa tudo aqui no perdão porque o auge ali dessa ação, que é a obra da cruz, a obra da redenção, foi o quê? Foi nos perdoar. Foi trazer o perdão pra gente que éramos condenados, né? Então,
a oração em si apresenta nessa fase, mas eu acho que é muito mais amplo do que isso, como todas as Glória a outras coisas. Deus. Glória a Deus. E aí a sexta, Sexta. aí, vai me ajudando aí. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Aqui Jesus ele alerta os discípulos assim da importância da oração para que nós não caiamos em tentação. Tem a ver com estar sempre vigilante, né? Vigiar e orar, estar sempre de pé, porque assim é muito comum, né? O Satanás, o inimigo, ele se move querendo nos derrubar, querendo trazer tentações. Né? Ele fica como um leão ao redor ali tentando, né, nos tragar. Mas é importante frisar que a tentação em si não é pecado. Então, nós temos que orar para vencer, para que nós não executemos nada, que nós não pequemos, né? Então, aqui é o momento de orar pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades, para que o Senhor nos livre do mal, nos proteja, né? Tem a ver com a proteção divina, tem a ver com toda essa parte, né? Tanto espiritual quanto natural. E aí, o Senhor termina, né? Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, ele termina glorificando a Deus mais uma vez, né? Como eu falei, as três primeiras colocações, né? A primeira parte, as três primeiras partes, é concentrada ali em Deus, na glória de Deus, né? Em quem Deus é, no seu reino, na sua vontade. E as outras três têm a ver com o homem, né? Necessidades ali, físicas, espirituais, o relacionamento, como a gente comentou, relacionamento tanto espiritual, né, com Deus, e tanto natural com o nosso próximo, com nossos irmãos, né? E a parte também da proteção, né, sobre as nossas vidas para não cairmos em tentação, né, não pecarmos e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse, obviamente, como a própria Bíblia diz, né, não tem a ver com a repetição dessa mesma oração todos os dias, mas entender a mensagem que ela nos traz, né, de conhecermos a Deus, glorificar Ele por quem Ele saber da importância dos relacionamentos, da busca que deve ser constante, diária, e aí sim, das nossas petições, pelas nossas necessidades, pelas nossas fraquezas e proteção. E toda a honra, toda a glória é sempre a Deus. Né? Interessante que não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. O quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor através da oração, mais preparados, né? Ou mais atentos, na verdade. Mais atentos seria a palavra ideal. A gente fica para não cair em tentação, né, Diran? Sim. Quanto mais a gente se mantém ali firme com o Senhor, orando sempre, como a Bíblia vai falar, né? Orar sem cessar, orar incessantemente, né? Quanto mais a gente fica nesse espírito de oração, a gente está mais preparado para suportar em meio às tentações, né? Sim. Sensacional. Cara, e é isso. Eu tinha trago aqui, né, essa parte como um direcionador, mas assim, eu diria, né, pra gente encerrar, cara, de forma resumida, né, tudo que a gente falou aqui, que é importante a gente entender, né, nós, como seres humanos, né, todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. A partir disso, nós portamos essa imagem de Deus, que significa que nós somos criados para refletir a Deus e para a gente se relacionar com Ele. Então, quando a gente fala de oração, né, nós podemos definir a oração como uma resposta íntima e pessoal e comunicativa ao conhecimento que nós temos de quem Deus é. E a oração, ela pode sofrer a alteração de acordo com o tanto que a gente conhece Deus. Sim. Né? Porque é preciso conhecer Ele. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, na fé, né, por meio do Espírito Santo e pela fé em Jesus Cristo, e o próprio Espírito ele vai nos mostrar que nós não somos somente súditos de Deus, nós somos de fato filhos. Nós podemos conversar, nós podemos nos relacionar, podemos orar a esse grandioso Deus como Pai. Né? E quanto mais claro é o nosso entendimento de quem Deus é, melhor vão ser as nossas orações, melhor vão ser nossos momentos com Deus. Orar nada mais é do que dar continuidade a essa conversa que Deus iniciou através da sua palavra, que é a Bíblia, né? E através da sua graça também, né? E que com o tempo isso vai se tornando de fato e de verdade um verdadeiro encontro com Ele. Cada momento de oração, costuma falar o devocional, cada momento de devocional íntimo ali dentro do nosso quarto, né, com Deus, vai se tornar um encontro com Ele, né? E Deus ele é tão bom que Ele se permitiu ser conhecido, deixando seus atributos, né? Alguns compartilhados conosco. E aí nós podemos encontrar esse Deus Pai, né, através do Espírito Santo, na oração, no nome de Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou a oração
através da oração do Glória Pai a Nosso Deus. que a gente conversou aqui. Eu ia fazer a quarta pergunta, que eu separei aqui, mas acredito que o Espírito foi conduzido, você já falou muito sobre quem é Deus, né? Sim. Você acabou que Foi, falou e foi muito interessante. Agora, eu queria fazer a quinta pergunta para você, vou pular para ela aqui, sobre tudo que a gente conversou, né? Na prática, como orar na prática? E se encaixa nisso no Pai Nosso? Você tem mais alguma colocação? Cara, eu acho que assim, né, pensando na prática mesmo. Coisas assim que eu acho que acaba que é muito pessoal. Cada um vai ter o seu próprio jeito de se encontrar com Deus ali, né? Assim, é difícil eu diria, de colocar métodos, né? Porque, se fizer assim tá certo, se fizer assim tá errado. Eu acho que não existe Sim. isso, mas eu diria assim, talvez Porque para tem começar... tipos de oração também, né, Diran? Sim. Aí Tem tipos de entraria oração. talvez numa outra seara, né? Aham. Mas assim, eu diria que na prática, pra gente ir ali, não que seja um método, mas coisas que nos ajudariam, nos facilitariam, né? Primeiramente, ter um lugar, né, um ambiente preparado para aquilo, né? Na prática ali a gente, né, a própria Bíblia diz, né, entra no teu quarto em secreto ali. Não precisa ser literalmente no quarto, né? Pode ser em outros lugares, né? Que tá errado, se eu orei na cozinha tá errado, não. Mas acho que tá em secreto, ter um ambiente, né, ser preparado. Eu acredito que a Bíblia é fundamental, né? Ter o tempo de leitura também, porque como a gente comentou aqui, né, a oração é em resposta à palavra. Então ter um momento de leitura da Bíblia. E eu acredito que uma listinha de oração ali, Ajuda anotar, muito. eu acho que ajuda muito, né? Falando da prática ali, tanto no que orar, quanto no quando Deus falar conosco, né? Anotar aquilo que Deus está falando, aquilo que a gente está ouvindo. Então, eu diria essa questão. E aí, louvor, né? Adoração, entrar nesse momento de mergulhar na. É interessante você falar, porque você sabe que eu dirijo bastante, né? Sim. E às vezes eu tô dirigindo ali, o trânsito e tal, e daqui a pouco o senhor fala alguma coisa comigo. Eu falei, senhor, justo agora, como que eu vou anotar? Gravar um áudio, grava um áudio. E às vezes eu faço isso, é interessante anotar, né? Porque. É bom, assim, é isso que eu falo, não é que existe certo e errado, né? São Sim. boas práticas que podem ajudar, né, nesse momento assim Sim, são boas de práticas. desenvolvimento e tudo mais, né? Cara, mas eu acho que é isso. Que bom estar com você aqui. Glória a Deus. Glória a Eu ia Deus. fazer uma segunda não, né? Desculpa. Uma outra pergunta, mas acredito que vai ficar uma pedida para um próximo LBT Aí, ó, Cash, a né? gente já Próximo a deixa gente pode falar sobre intercessão. intercessão. Já dá para fazer um Muito podcast só sobre relevante nesse intercessão. tema. Deixa aí no comentário se você quer ouvir sobre Isso aí. intercessão, se você tem alguma dúvida, comenta aí, coloca sua pergunta aí nos comentários aí que a gente prepara um outro podcast só para falar sobre esse tema. Amém. Vai ser poderoso. Amém. Irmão, é isso. Glória a Deus. É bom te ouvir sempre, 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 sempre. Aprender de ti. Vamos orar? Vamos orar? Sei lá esse tempo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina todos os dias, Senhor. Obrigado porque o Senhor é manso e humilde de coração. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque tu, Espírito Santo, ministra nos nossos corações quem somos, que somos teus filhos. E, Senhor, nós te amamos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Que toda palavra falada aqui, Senhor, encontre corações férteis para que cresça e frutifique e dê fruto, Senhor, em nome de Jesus, que nos traga transformação, Senhor, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor e que possamos cada vez mais nos relacionar com o Pai, nosso Pai de amor que nos convida para esse relacionamento. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós te amamos, obrigado por essa plataforma, obrigado pela vida de cada um que está aqui nos assistindo. Que o Senhor realmente venha fazer maravilhas e venha trabalhar no nosso coração, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique ligado para o próximo. Glória a Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. É isso. Amém.